Olá, eu me chamo Arthur Rossato e, juntamente com meus colegas Eduardo Gabriel de Almeida, Gabriel Bunner e Victor Alves de Souza, sob coordenação do professor Paulo Valdecivorne, vamos apresentar o projeto de extensão Neurotalks, um podcast sobre neurologia e neurocirurgia. Esse é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma universidade do sul do Brasil. Então, eu sou o Gabriel, vou explicar um pouquinho do porquê que a gente escolheu um podcast com o projeto de extensão para trazer essa interação entre a neurologia, a neurocirurgia e a comunidade. Nas áreas da neurologia e da neurocirurgia, a gente tem muito a se beneficiar com a troca de saberes entre a universidade e os outros setores da sociedade, que é uma coisa que é possibilitada pelos podcasts. Em pacientes com acidente vascular cerebral, que é uma das principais causas de morte no mundo, tempo é cérebro. Ou seja, quanto menos tempo a gente gastar para o paciente conseguir ser levado ao hospital e receber tratamento, mais tempo a gente ganha para esse paciente ter o melhor prognóstico possível. Então, se a comunidade interagir com a comunidade acadêmica, então a gente ter mais pessoas que sabem identificar o AVC, o que é um AVC e o que fazer, a gente tem muito a ganhar como comunidade científica e como sociedade. Mas então, por que um podcast? Um podcast é um programa gravado em formato de áudio que a pessoa pode escutar em qualquer lugar que ela estiver. Então, a gente tem aqui, podcast é um meio veloz de distribuir sons pela internet. Ele é acessível, sendo disponível de forma gratuita em várias plataformas. Ele é prático, porque ele é fácil de ouvir, consegue ouvir no ônibus, consegue ouvir antes da aula, consegue ouvir quando está fazendo alguma tarefa em casa, e por isso mesmo ele é de extremamente fácil de ser incorporado no cotidiano. Tendo em vista todo esse contexto, o nosso objetivo foi elaborar um podcast que estimule a interação e a troca de conhecimentos entre a universidade e diferentes segmentos da nossa sociedade. Então, primeiro, a gente analisou o possível público que a gente poderia ter para um podcast. No Brasil, a maioria das pessoas que ouve podcast está entre 16 e 44 anos. A maioria das pessoas prefere que seja feita forma de entrevista. 44% ouvem durante atividades domésticas. E 53% das pessoas gostam de ouvir sobre assuntos que eles já tinham interesse. E 40% das pessoas usam a plataforma Spotify. Tendo em vista esse público-alvo do Brasil, nós preparamos 14 episódios a serem divulgados nas plataformas Spotify, YouTube, Instagram e SoundCloud, que possa abranger de forma multigeracional para que se possa ser escutado em qualquer lugar, exercícios físicos, viagens, atividades domésticas, por qualquer pessoa que tivesse interesse em neurologia e neurocirurgia e nos temas abordados pelo podcast. Para conseguir definir o tema dos episódios e assim conseguir uma maior interação com o público, nós definimos o tema a partir do Instagram, por comentários dos Reels, por caixas de perguntas e pelos posts de pré-lançamentos, também a partir de comentários do Spotify que pudessem trazer dúvidas ou até novos temas para os episódios, e também através do nosso questionário de avaliação para tentar saber se o episódio foi bom, se a linguagem foi adequada, se o tema foi coberto de uma forma correta e se existe algum tema específico que as pessoas gostariam de ver nos próximos episódios. Nós recebemos principalmente através dos questionários de avaliação os temas que as pessoas gostariam de ver. Então a gente pode ver vários temas, desde AVC, esclerose múltipla, Alzheimer, cefaleias, que foram sendo abrangidos nos nossos episódios ao longo do ano. Em relação à escolha dos convidados, a gente sempre preza pela interprofissionalidade e interdisciplinaridade. Então, sempre que possível, a gente convida profissionais de diferentes formações acadêmicas e também diferentes áreas de atuação. Para elaborar o roteiro, a gente também contava com a participação do público através dos comentários dos Reels, caixas de perguntas e dos posts de pré-lançamento, onde as pessoas poderiam fazer perguntas para serem abordadas durante os episódios. A gente fazia uma busca na literatura para conseguir uma contextualização e elaborar cerca de 7 perguntas com enfoque nos aspectos orientativos, conscientizadores, de prevenção primordial e primária, ou identificação e manejo inicial, que é o que realmente acreditamos que é o mais importante para discutir com a comunidade. Os nossos episódios tinham em média 20 minutos, a gente se reunia com os convidados presencialmente e usava um microfone de qualidade para reduzir o ruído e também editava o áudio para garantir uma qualidade maior. Olá, meu nome é Victor e eu vou apresentar os resultados e algumas conclusões do nosso projeto. Bom, como dito anteriormente, nós produzimos 14 episódios num período de abril de 2023 a maio de 2024,
com uma média de 511 ouvintes por episódio e um total de 7.154 reproduções, sendo 90% delas no Spotify. Em relação ao perfil dos nossos ouvintes no Spotify, nós temos que cerca de 80% é composta por adultos jovens, com uma idade de 18 e 44 anos. E uma minoria, na casa de 3%, é composta por pessoas acima de 60 anos. Isso pode ser explicado provavelmente pelo fato de dificuldades do acesso dessas pessoas a plataformas digitais. Em relação ao gênero do nosso público, nós temos que a maioria é formada por mulheres, ali praticamente 58%, e isso pode ser explicado de uma forma geral, que as mulheres desejam saber mais informações sobre a saúde do que os homens. Em relação à plataforma que concentra o maior número de ouvintes, que é o Spotify, nós temos 476 seguidores. E no último mês obtivemos 14.643 impressões, que é o número de vezes que o nosso podcast apareceu na tela de um usuário nos últimos 30 dias. Pegando os dados de acesso dos nossos episódios por semana e plotando isso num gráfico, nós chegamos à conclusão de que 81% dos episódios, em média, são assistidos 4 semanas após eles terem sido lançados. E a conclusão que a gente pode tirar a partir disso é que a gente consegue ter um bom engajamento do nosso público no longo prazo. Em relação à avaliação dos nossos ouvintes, entre abril de 2023 e maio de 2024, nos 14 episódios, a gente teve 197 questionários respondidos. Entre deles, 100% pretendem continuar ouvindo o nosso podcast, 96,2% avaliaram com classificação máxima o nosso episódio, negaram ter qualquer dificuldade de linguagem no episódio 96,7% e 90% pretendem indicar para um amigo o nosso podcast. Aqui a gente tem exemplos de comentários dos nossos ouvintes nas plataformas usadas para interagir com eles. Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade de apresentar o nosso projeto nessa jornada e deixamos os nossos contatos, tanto de e-mail quanto do nosso Instagram.